Olá, bem-vindos ao canal. Você está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdileme e eu estou aqui para o nosso bate-papo de compromisso sobre geopolítica, agora de novo retornando à leitura da realidade dos fatos que está ocorrendo ali no Oriente Médio. A situação da guerra do Golfo Pérsico, beleza? Se você estiver vindo aqui pela primeira vez, faça a sua inscrição, marque a sinetinha para receber as informações atualizadas, visite outros vídeos que a gente tem publicado no canal, faça seus comentários e também distribua aí para os amigos e adversários para se encherem com a nossa conversa, né? Ficarem amargurados com o nosso bate-papo meio chato, beleza? Bom, acho que, como sempre, a gente vai começar fazendo uma lembrancinha dos fatos que estão a ocorrer lá no Oriente Médio. Aliás, não só no Oriente Médio, eu posso até dizer que fora da área do Oriente Médio. Por exemplo, houve reunião do BRICS na Índia, e ali reunião de chanceleres, obviamente, que o chanceler da Índia, da China, não estava porque acompanhava o presidente, o Xi Jinping, na visita que Gorbachev fez à China, né? Mas aí, sobre essa coisa do BRICS, eu acho que caberia uma releitura sobre o papel e sobre as coisas a partir dessa reunião. Não tanto a partir dessa reunião, mas os reflexos que essa reunião pode ter no futuro do BRICS, que eu já pessoalmente entristecido digo que está caminhando para vamos dizer assim, uma derrocada, né? Porque foi uma verdadeira tragédia o resultado da reunião lá na Índia. Eu faço só essa citação, mas eu acho que brevemente o programa, o projeto, ele reclame uma análise específica, um capítulo específico para a gente analisar os problemas desses países do grupo que formam o BRICS e as chamadas antíteses que entraram dentro do processo, né? Como é o caso de Irã, a Emirados Árabes Unidos, a Índia, o próprio Brasil. Então merece assim um aprofundamento. Fora isso, nós tivemos, né, o retorno de Gorbachev de volta para o governo das ânsias, das ansiedades, e temos a informação de que em torno dele já se digladiam dois grupos específicos que têm visões dicotômicas sobre o que deve ser feito com relação ao Irã. O que? Tem um grupo no Pentágono que acha que tem que endurecer. Portanto, fazer alguma coisa, tipo, sei lá, os bombardeios que vinham fazendo. Acredito que talvez isso dê algum resultado, né? Ou então a bomba atômica, continuar um conflito lá para não sabe o que fazer, mas jogar bomba. Que é exatamente um pedaço muito influenciado pelo Bibi doidão, que não quer nada resolvido ali. A outra coisa é um grupo que está se aproximando e que está vendo a realidade econômica, a realidade do povo, da população, dos eleitores americanos, e que, de certa forma, já começa a, vamos dizer, a sintonizar Gorbachev, e ele está exatamente hesitante justamente por causa disso, que é um lado que vamos dizer assim, que está muito próximo do pensamento dele, que é o de tentar parar a guerra, não investir no evento, no conflito quente, e via pressão, sanção, qualquer bloqueio, uma coisa que permita levar o Irã à mesa de negociação sem mais necessidade de bombardeio. Obviamente que essa posição não é a do Bibi doidão, né? O Bibi doidinho, que levou ele para esse bagulho. Bom, a outra coisa houve uma dinamitação, um bombardeio de instalações nucleares dos Emirados Árabes, né?
não existe, até agora, não existe origens, vamos dizer assim, confiáveis das informações sobre quem provocou isso, porque já, inclusive, há uma suspeita de que tenha sido drones, a chamada Operação False Flag, né? A bandeira falsa. E isso é muito previsível e é de se esperar de um comportamento do Bibi doidão, porque ele não quer que os americanos abandonem ali sem a guerra com o Irã. Ele está desejando mesmo um bombardeio, um confronto com o Irã. E aí, de certa forma, pode ser provocado via isso. E há pedaços da imprensa ocidental que joga a culpa que o Irã, na realidade, retribuiu um bombardeio porque os Emirados Árabes ajudaram os Estados Unidos quando bombardeou as instalações nucleares do Irã. Então, de certa forma, até seria uma medida de retribuição justa. Mas não há confirmação disso. É preciso ter critérios e é preciso observar a possibilidade que isso tem muito mais de ser uma falsa bandeira do que, de fato, o ataque do Irã, né? O Irã não tem por que faltar com a verdade com relação a essas coisas. E nós tivemos o que mais? Tivemos, inclusive, nós tivemos no passado, vocês sabem, a rejeição do Gorbachev ao plano de cessar-fogo colocado na mesa pelo Irã. E aí ele retribuiu agora com uns pontinhos tipo a liberar menos de 1/4 dos bens congelados, né, dos bens do Irã que estão congelados, manutenção das sanções parciais, a exigência de que o Irã possa beneficiar o urânio só em uma instalação, ou seja, limitar o Irã a uma instalação nuclear dentro do país, a entrega dos 400 quilos do urânio que está beneficiado a 60%, essa coisa toda. Ou seja, ele está propondo uma coisa que não precisava a guerra e que quem ganhou a guerra, ele está dando uma de quem perdeu. O que eu estou querendo dizer? Parece um embrulhão, mas ele está perdendo a guerra, mas quer que o Irã reconheça que perdeu e se renda. Essas medidas é exatamente a rendição do Irã, ou seja, o Irã ganha a guerra, mas se rende. É um filme, Hollywood produziu um filme assim totalmente doidão. O The End do filme de Hollywood está estranho. É exatamente isso. E o Irã retribuiu com as exigências dele. Ele disse, olha, não está aí a questão do cessar-fogo integral de tudo, inclusive no Líbano, o pagamento das reparações de danos, a liberação da coisa, a certeza de que não volta a atacar o Irã, ou seja, o compromisso de cessar-fogo de fato, o desbloqueio do patrimônio do Irã e o reconhecimento do Irã de que tem que ficar segurando o Estreito de Hormuz. Ou seja, sem isso aí o Irã não vai mudar. E ele não tratou nada disso. Ou seja, ele perdeu a guerra, mas quer que o Irã se renda. Não é? Então, essas são as coisas que precisam ser entendidas agora. Agora vamos lá. Veja que nós já temos, assim, um tempo considerável dessa coisa. E ela está nesse estágio justamente porque estão sem trocar bombas. Se estivessem trocando bombas, o Irã já tinha botado o Ocidente de joelhos. Porque vejam que as avaliações são feitas pela imprensa ocidental e diz, olha, sobreviveu, o relatório da CIA, sobreviveu 70% das munições de mísseis balísticos do Irã, 70% da coisa, ou seja, aí ele diz que 70% dá para ficar em guerra 2 meses, 60 dias. Mas eles não contam que a indústria iraniana não para de produzir, ele não pode contar 70% e aí vai ficar parado em guerra, só trocando bomba, sem produzir mais, ou seja, é só lembrar a história do Afeganistão ou do Iraque. A do Afeganistão é ideal. O que eu estou querendo dizer? O Afeganistão não tinha estrutura de resistência que o Irã tem. Não tinha estrutura, tecnologia e o desenvolvimento e produção logística de guerra que o Irã tem. No entanto,
O Ocidente ficou lá com um monte de países. A OTAN ficou lá no Afeganistão 20 anos e saiu derrotado. Ou seja, 20 anos não foi bastante para derrotar o Afeganistão. Por quê? Porque eles continuavam lutando, eles lutavam de tacape. Aí acabava com uma carrada de tacape, a caminhoneta cheia de tacape, eles iam lá, fabricavam mais tacape e ia com mais tacape. Ou seja, isso durou 20 anos. Você imagina, o Irã está com a logística segura de guerra, com 70% de sua produção ou de sua disponibilidade de armas para resistência dá 60 dias, ele vai continuar, ele está produzindo. Então, não pode dizer dá para 60 dias, dá para um bocado de tempo, quem sabe. E aí não conta que o Irã tem os aliados, não conta que tem a riqueza do petróleo, que todo mundo precisa, que o mundo todo está urrando por causa dessa energia. Portanto, achará um mercado muito próspero para tocar arma por petróleo. Ou seja, essa guerra com o Irã, ela pode ser interminável nessas condições, se não resolverem se liquidar, percebe? Então, é umas análises rasas, essas análises que são feitas para dizer, não, vai suportar tanto tempo. Não existe isso. A opção da guerra, para quem é um verdadeiro guerreiro, para quem planeja e para quem não pretende perder uma guerra moralmente, eu digo, vamos dizer assim, pelo moral da tropa caído, ele tem que saber que vai enfrentar um adversário que pode resistir. Ele não pode contar, não, quando chegar com 60 dias, essas são todas as guerras que Israel fez no Oriente Médio contra os árabes. Desde 1948, as guerras árabes-israelenses, elas são nesse sentido levadas por Israel. Ele sempre luta por 6 dias, 12 dias. Veja que quando passou 12 dias, ele estava estribuchando. Essa percepção de guerra, ela morreu nessa guerra. Essa leitura do campo, né, vamos dizer assim, da operação logística no campo de batalha, eles deviam ter aprendido com essa própria derrota para o Irã, que não é assim. Você não pode dizer, faz a opção de ir para a guerra e contar que o cara tem 70% de munição, de logística, vamos dizer, factível, realizável, dentro do projeto de guerra. Então, quando chegar com 60 dias, aí eu ganhei. Essa é a história de Israel. As academias militares do mundo todo, inclusive as de Pindorama, dão os grandes estudos sobre as peripécias militares de Israel, Guerra dos 6 dias, veja, ele precisou de 6 dias para dominar todo o lado ocidental da Terra. Quando, na realidade, a leitura tem que ser outra. No 6º dia ele pediu a bênção, não é questão de ser judeu e que no 6º dia aí tem um 7º para descansar, porque diz a Torá e tal, não tem nada disso, não. É porque não resiste. E não pode ir para o campo de batalha com esse tipo de concepção, de percepção. Se você leva o seu exército para o campo de batalha com esse tipo de, vamos dizer assim, de perspectiva, não, com 60 dias a gente volta porque estourou o limite dele lá, ele não vai ter mais bomba e tal. Como se ele não tivesse petróleo, como se não tivesse vizinho, como se não tivesse quem fornece. A pior idiotice. Esse tipo de relatório só serve para Pindorama. Isso não é um relatório sério. Percebe? Porque se esses dias todos, não, sobrou 70, se ele tivesse zerado, observe o que eu vou dizer agora, numa operação, num planejamento logístico, se tivessem chegado à conclusão e tivessem a certeza que tinham deixado o Irã com 5% da munição dele, é exatamente o que ficou o Ocidente. Eles ali, Israel e os Estados Unidos, tiveram que parar para se rearmar e não estão conseguindo fazer isso. Eles estão parados, pediram para parar a guerra. Não foi o Irã que pediu. Percebe a coisa? Então esse jogo, essa coisa ela não muda, não. Se resolver enfrentar de voltar ao campo de batalha, ele tem que ir consciente que pode virar 20 anos, pode virar 30. Vira 20 e volta para casa derrotado, como foi o Afeganistão, como foi o Vietnã. Não se vai para a guerra com esse tipo de perspectiva.
Isso é contar com o ovo no cu da galinha. Exército nenhum ganha tutano com esse tipo de formação, de comportamento, de instrução. O exército ganha fibra quando sabe que vai e vai morrer. É assim que o exército tem fibra. É quando o soldado vai para a batalha e se despede na hora que vai, porque vai com a certeza que pode não voltar. Esse é o exército de fibra. Isso é que os árabes são. É por isso que tem o tal do homem-bomba. Percebeu a jogada? Então, quando inventaram a história desses exércitos, dessas instruções militares de bobocas, que fica no videogame, né? E as guerras hoje é só videogame mesmo. Fica no videogame ali sentado no sofá, jogando bomba na cabeça dos outros. Aí quando tem que ir na vida real, tem que desembarcar, é uma infantaria que tem que ir. É uma infantaria que tem que ir. Aí quando chega, não, mas o cara vai com esse tipo de relatório, já começa a formação e instrução. Junto o marechal de campo, o general de divisão, né, o brigadeiro e tal, e aqui, ó, 60 dias a gente volta. Foi isso que Israel fez. Ele fez nos 12 dias do ano passado. A gente vai lá, joga bomba lá e tal. Aí ele fez a mesma coisa agora, chamou Bibi Doidão, chamou o Bobachov. Bobachov, 4 dias, esse ataque ali a gente degola o sistema, degola o governo e tal, 4 dias, vai, aí volta. Foi esse a mesma coisa que fez ele entrar nessa sinuca de bico. É por causa desse tipo de leitura, essa interpretação da infraestrutura, da logística de tal. Foi isso aí, é esse o erro que está levando ele a levar o império a se render. Todo o poderio ocidental, os dois maiores poderosos ocidentais adversários do mundo árabe e muçulmano, estão sendo moídos por um só pelo Irã. Por quê? Porque essa é a leitura que eles fizeram até agora. Ou seja, dizer que quer, não, eu tenho um relatório da CIA aqui, 70%, não, luta 2 meses, tal, só 60 dias, luta 2 meses, tal. É esse o erro. Esse não é o acerto. Então, quando a gente pega o jornal ocidental, que faz esse tipo de interpretação, e ele fica confiando nesse negócio, não vai não, olha a pitomba, Bobachov. Olha a pitomba, tu não entendeu o recado que o China te deu. O recado do China é outro. Não, o China é da paz. É claro que ele é da paz, mas ele é pragmático. Ele é da paz, mas ele não é suicida. O russo não é suicida, né? Nem o russo, nem o Dagão são suicidas. E eu já digo, essa guerra, o resultado dela é mais importante. Tu não está lutando. A China e a Rússia sabem que a sorte deles é que está sendo jogada nesse campo de batalha no Golfo Pérsico. Então, quando tu imaginar fazer a guerra, tu tem que imaginar fazer a guerra colocando essas variáveis lá no campo de batalha. Você tem que botar o russo, o China no meio. A conta tem que ser feita assim. Por quê? Porque o resultado desse campo de batalha interessa aos dois. Muito mais do que o Irã. Percebeu? Essa é a lógica. Então foi lá, o China tratou todo, levou lá no canteiro da paz celestial, falou um monte de abrobinha e tal. É assim, mas a verdade que tem que ser dita é, só o fato dele ser pragmático, ele é pacífico. Ele quer conflito? Não, claro que não. Quem é que quer, doido que quer? Agora, porque ele não quer, tu vai lá, manda ele descer as casas e tal, e tu acha que não vai ter uma reação? Isso só Papai Noel de Pindorama que faz esse tipo de leitura. Percebeu, não? É só por aí. Só os Papai Noel de Colônia, né, de Pindorama, é que sai com esse tipo de elucubração, imaginação. Cabeça de gente normal que raciocina, não sai de minhoca, não. Então, cuidado com as pitombas que tu quer jogar no Irã, bacana. É assim que funciona.
diria um conselheiro, um xamã, como dizem, né? O conselheiro espiritual de Bobachov, para não correr esse risco. Eu segui esses conselhos do Bibi Doidão. Agora o Bibi Doidão tá afoito. Por que tá afoito? Porque a sorte dele foi jogada nesse negócio. A sorte dele tá jogada nesse negócio. Assim como o do Zé Ruela, tá jogado lá na Ucrânia. Por que não parar a guerra na Ucrânia? O Russo tá lá, só na pitomba. Mas por quê? O desespero lá de não... É porque a história é outra. Ali é onde os resultados, né, vão dar uma coisa desagradável. É a mesma coisa do Irã. Então não fica... Esse negócio desse relatório dos 60%, 70%, ele tem lá e dá para guerrear 3 meses, 2 meses e tal, e o resto está feito. Vai lembrando do Afeganistão, mas é o Afeganistão com outro tipo de coisa. Não é com TACAP, não. Beleza? Eu vou ficando por aqui, vocês vão dando uma olhadinha no W Pueblo. Como a coisa não encarniçou ainda, só os pontos de vista foram colocadas, as posições para dizer que o cessar-fogo tinha que acontecer, e as ameaças de que vão retomar. Eu estou aguardando o retorno das ameaças para analisar como a coisa no campo se comporta. Mas, por enquanto, vai jogando essas pitombinhas aí para fazer a graça. Né? Vamos esperar o que Bobachov tem naquele lugar onde as pessoas normais carregam o cérebro. Beleza? Um abração. Duas pedras de ametista, sem esforço conquista o falcão livre a voar. Na tarde em que o proletário soube sentar de não orar para o viver, o amar, ansiei pela cicatriz, sem alarde me refiz. Estou feliz por você estar feliz, pus o dedo na ferida, pois me interessa a vida, sem temer ao pus, lererê. Pus o dedo na ferida, pois me interessa a vida, sem temer ao pus. Lara, 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 lara.